Vocês acham que a gente vive uma ditadura da toga? Vocês acham que a gente só está vivendo coisas em função do que o STF decide ou não hoje em dia? Você acha, Paula? Não. O que eu penso é o seguinte: a gente está tendo, nós estamos num Congresso que não está fazendo a parte dele, que é legislar. É isso que está acontecendo. Porque, gente, olha só, olha o que o Supremo, as últimas decisões do Supremo, tá? Marco temporal. Gente, Constituição está dizendo que os povos originários. Tá falando, tá escrito na Constituição. Você não precisa nem ser especialista para ler aquele trecho e entender que ele está dizendo que os povos originários têm direito a terras demarcadas. Ponto. É óbvio, tá claro ali. Você não precisa ser um grande especialista. Os caras fizeram o quê? Passaram o marco temporal. Aí agora passou no Senado. Gente, já foi declarado inconstitucional pelo STF. Ou seja, perderam tempo, trancaram pauta para discutir isso. A descriminalização das drogas. A descriminalização das drogas, gente, isso é uma discussão que deveria ter ido para o Congresso há muito tempo. Descriminalizar o sujeito que está andando com uma maconha no bolso, ainda mais num período em que a gente já sabe. Claro que existe o uso recreativo, mas a gente já sabe também do uso medicinal da cannabis. É absurdo. É surreal você ter uma pessoa. Gente, você entrar em presídio e se descobrir que tem pessoas que estão presas lá porque estavam com 2 baseados no bolso. O cara não estava com um caminhão de maconha, não é o Jorge Saif. Família do Jorge Saif, seu caminhão de maconha. Não era o avião de maconha do primo do tio da Damares. A gente está falando de 2 baseados no bolso. Então, assim, a gente está tendo um STF que está atuando em algumas questões porque a gente tem um Congresso que não está legislando. Então, na sua Se o opinião. Congresso já tivesse descriminalizado droga, descriminalizado aborto e feito a parte dele com uma discussão que fosse séria, estava tudo feito. Mas a gente não tem essa discussão séria, porque tudo para ser aprovado no Congresso passa por pataquada de comissões que estão tomadas por pessoas que estão lá só para fazer corte para o TikTok e para ficar falando para sua base, E para usando conseguir. argumentos que são religiosos e não legais. Sim. Bom, se você não sabe, a gente está no Estado laico, mas assim, Paula, só para resumir, então você acha que o STF está ganhando esse destaque que ele está tendo nos últimos anos por falta de atuação eficaz do legislativo, então? 100%. É uma instituição que a gente pode falar que, mesmo sendo política, salvaguardou a nossa democracia, no seu ponto de vista? Então, primeiro que assim, né? O Supremo, em tese, ele não é um poder político, né? Ele é o guardião da nossa Constituição, mas ele não é um poder político. Apesar da indicação ser feita a partir do presidente da República, Que ele é uma não é um indicação poder política, né? político, né? Ele não deveria ser uma indicação política, né? Ele Não. deveria ser sempre uma indicação Técnica. técnica. Infelizmente, a gente tem algumas indicações ali que são políticas. Então, por exemplo, Dias Toffoli foi uma indicação política. Não tem como a gente dizer que não. Toffoli, ele era afiliado ao PT. Ele era militante petista. Tanto que quando o Toffoli foi nomeado, teve um caos na imprensa, né? Justamente pelo Toffoli ser militante petista. Votou contra o Lula? Votou contra o Lula. A gente sabe que sim. Em um momento que o voto dele era muito pertinente e muito importante, que não fosse por aquele caminho. Mas, assim, foi uma indicação mais política. A gente sabe que, por exemplo, Alexandre de Moraes foi uma indicação política. Michel Temer não tirou o Alexandre de Moraes da cartola. O Alexandre, inclusive, os meninos, o Fira que comentou no. No Fira que chat. Pedro estavam comentando aqui, falando aqui no chat. E uma das coisas que o Fira comentou foi do podcast Alexandre, da Thaís Bilensky, que é pela revista Piauí.
E ali ela fala da carreira do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes construiu esta carreira para poder chegar até o Supremo Tribunal. Então, foi uma indicação política. Não podemos negar que Cássio Nunes Marques e André Mendonça, principalmente o Cássio, mais do que o André Mendonça, foi uma indicação política. Porque o André Mendonça, por mais que o Mendonça ele vote em coisas descabidas, o André Mendonça tem conhecimento da Constituição. O Cássio, muitas vezes, já deu algumas decisões que elas fogem um tanto, né, do poder. Fogem um tanto do que seria constitucional. Já o Zanin, a gente sabe, também foi uma indicação política, que ele era advogado do Luiz Inácio, né? Então, assim, não podemos dizer que o Zanin não foi uma indicação política. Se a gente disse, não, o Zanin foi apenas uma indicação técnica, gente. E eu ouso dizer, vou ser ousada agora, que a Rosa foi a única ministra que a gente teve progressista em todos esses 132 anos de Supremo, sabe? E aí eu falo uma ministra progressista porque, assim, ela faz a leitura da Constituição, ela fez a leitura da Constituição sobre a visão da atualidade e não sobre uma visão moral cristã, sobre uma visão religiosa, sobre uma visão do passado. Ela fez a leitura pela visão do hoje. Então, quando ela dá um voto a favor contra o marco temporal, ela está dando pela visão do hoje. Porque a Constituição está dizendo que os povos originários se chamam povos originários porque, por alguma razão, né? São originários dessa terra. E ela sabe que existe uma ponderação no direito que não vai permitir que, sei lá, você more num. Como ver aquela loucura da história de você ter um apartamento em Copacabana e vão tomar o apartamento de você para virar um território indígena. Tipo assim, uma terra indígena, uma TI. Gente, não vai acontecer isso. Existe uma ponderação. O Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão político. Se não fosse um órgão político, se fosse puramente técnico, não era indicado. Era por prova, por concurso. O primeiro lugar que ia para a vaga. Então, convenhamos, já temos essa questão. A gente pede que seja um mínimo, que tenha um mínimo de critério para chegar lá, mas no final das contas é uma decisão política. Foi o caso do Zanin. Porque, querendo ou não, o Zanin a gente podia relevar porque tinha saber técnico e tudo mais. Mas no final das contas ele foi uma decisão puramente política. E no final gerou problemas para o progressismo. Mas vamos voltar para a condição. Como você falou, a ideia do bolsonarismo sempre foi chegar, porque o bolsonarismo ele não botou nem gente com saber jurídico. Ele só empurrou para lá o Mendonça porque ele queria capacho. Ele botou Cássio Nunes porque queria um capacho. E tem lá. E, ironicamente, Cássio Nunes é mais capacho do que o Mendonça até. Às vezes, porque o Mendonça é meio covarde. Então, várias vezes ele não vota para não ficar feio. Ele tem medo de parecer tão capacho. O Cássio Nunes fala, tá que eu me foda-se. Voto do que o Bolsonaro. Eu voto como o Bolsonaro votaria. Então o objetivo deles era meter isso daí para daqui a pouco poder passar todo tipo de merda. E então, no caso, quando a gente tem uma medida como os inquéritos de ofício que geram das fake news e afins, dos atos antidemocráticos, a gente consegue contrabalancear toda a cooptação dos outros poderes. A cooptação do executivo teve da PGR, de botar um poste lá, e também do poder legislativo, quando ele conseguiu comprar com todo o Centrão com orçamento secreto. Cara, se não fosse o Supremo, cara, ia começar a passar todas as barbaridades possíveis. Porque se lembrar, você tem que lembrar, assim, há 3 anos atrás, se não fosse essa condição, as coisas estavam escalonando, não temos poder mais. A pandemia, cara, só teve vacina provavelmente porque sabia que ia dar merda. Por causa do Centrão, por causa do STF, que ia contrabalancear. Porque, cara, senão ia passar tudo. Nossa, e é ironia, porque voltando um pouco na história, muito do avanço que se teve para a ditadura ser implementada em 64 foi porque teve total inação do STF da época.
Não vamos entrar muito do pormenor. E, ironicamente, a gente não teve uma condição de nova ditadura, porque tivemos um STF estável do tipo, vamos chegar aqui e daqui não passa. E, tanto que eles sabiam que se fosse para passar, teria que ser para um golpe direto. Se fosse para passar por cima do Supremo, teria que ser para um golpe direto. Por isso que foi no vai ou racha. Por isso que o Exército deu para trás. Porque o Exército não conseguiu todo o azeitamento das instituições como conseguiu em 64. A ditadura foi colocada sem, entre aspas, tanque na rua, do sentido de sem dar um tiro, foi porque tinha azeitamento das instituições. E dessa vez o STF não estava azeitado junto. Porque se tivesse, não, ia ser novamente e a gente ia ver um bando de milho por mais de 20 anos. Eu não vou passar o pano para ninguém do STF hoje. Mas. Eu vou passar meu pano pro Xandão, sim. A Rosa já se aposentou, então eu não preciso mais passar pano pra ela. Mas o Xandão eu vou passar sim, e eu vou passar pano pro Xandão por uma coisa. Critiquei mesmo. Quando ele foi nomeado, admito que critiquei, porque ele foi secretário de Segurança em São Paulo. A gente sabe como é que foi O que eu xinguei ele nessa época. em São Paulo. A gente sabe que não foi fácil. A gente sabe que ele é um cara bem policialesco, que ele é punitivista. A gente sabe tudo isso. Mas o fato de Alexandre de Moraes ser do STF faz com que ele tenha tido a vaga no TSE. Porque o TSE ele é mantido por pessoas que vêm por diferentes lugares, né? Você tem ali pessoal do MP, você tem gente da advocacia e você tem dois ministros, sempre ministros do Supremo, que entram lá por ordem de antiguidade. Chegou a vez de Alexandre, e Alexandre entrou. E por ordem de antiguidade, Alexandre assume a presidência do TSE, num dos momentos históricos mais graves que a gente teve no país. Porque a gente teve uma tentativa de golpe, e eu não estou falando do 8 de janeiro. A gente teve tentativa de golpe quando os caras tentaram parar. Gente, de verdade, quando o Silvinei Vasquez e Anderson Torres confabularam para fechar as rodovias do Nordeste brasileiro, que eles fizeram aquilo. O PT entrou com o pedido para prorrogar o tempo em horas. O Xandão conseguiu descobrir que o pessoal estava conseguindo passar, porque eles já tinham conseguido, e não ia dar entrave para a grande maioria, não ia dar esse entrave. E o Xandão disse, eu não vou aumentar as horas. O Xandão estava certo. Se o Alexandre de Moraes, naquele segundo turno, tivesse ampliado o tempo para votação, o Bolsonaro tinha dado um golpe, gente. Ele tinha colocado a GLO? Ele tinha colocado na GLO. Na hora, ele tinha colocado na GLO. Isso se ele não usasse isso como argumento para anular a eleição. Ainda bem que tinha ele ali, cara. Ainda bem, porque se não fosse o STF... Porque assim, o Bolsonaro conseguiu comprar não, vendeu, né, tudo que podia, o que não podia para o Senado e para a Câmara. Então ali, o poder executivo e o poder legislativo tava tudo andando de mão dada. Se o judiciário dá a mão também, sabe aquele negócio lá com o Supremo com tudo? Olha só, quando não tinha tudo na mão já deu merda. Imagina se tem agora. Fala, Pedrão. Ia passar sem vaselina e com pó de vidro.